falamos um pouquinho aqui, né, sobre planejamento e Uhum, conselho. uhum, Como a Bíblia enxerga o planejamento? Tem uhum, cristão que até acha que planejar demais é falta de fé. uhum. Qual é a sua perspectiva, qual é a sua visão em relação a isso? Antes tem 3 textos aqui que a gente precisa, alinhar, né. Então, o texto de Lucas, 14:28 é um tiro não no alvo, mas na mosca, né. Você pode atirar no alvo, mas não na mosca, você precisa atirar na mosca. Então Jesus mesmo, na sua sabedoria, diz: "Olha, eu não posso construir algo se eu antes não planejo. Eu não faço se antes eu não faço um projeto, se antes eu não chamo um engenheiro para calcular o material, né, o tempo que é possível gastar, etcétera. O preço do pedreiro, quer dizer, todo o custo é preciso calcular as despesas. Então, é preciso fazer o planejamento estratégico, considerando dentro desse planejamento, o planejamento financeiro, não é? Então, isso é extremamente relevante. Hã, eh, não pode haver uma dicotomia, uma separação entre fé, espiritualidade e planejamento, não é? Então, por exemplo, quando há muitos conselheiros, e esses conselheiros vão apontar para o planejamento, aí há sabedoria, né. Por exemplo, mentoria, hoje se fala muito em mentorear, né. Então, mentoria. O que que é mentorear? É você acompanhar, é você orientar, é você, dar mostrar caminhos possíveis. Isso tudo faz parte do planejamento, né. Tem uma frase que me acompanha já há bastante tempo, que significa o seguinte: "Quem falha em planejar, planeja falhar". Então, se você falha em planejar, fatalmente você planeja falhar. E aí eu me reporto a Neemias, né. Neemias foi um grande líder. E se você olha para Neemias, para o livro dele, quando Jerusalém estava destruída, os muros caídos, os portões queimados, né, etcétera. Quando Neemias recebeu o relatório de Ananias, diz a história que ele sentou, chorou e orou a Deus. E aí Deus começou a orientá-lo, e é importante isso aí, né. Ele começou a dar a ele a visão de planejamento, de como ele poderia reconstruir os muros, colocar os portões nos portais, né, etcétera. E chamar Esdras depois para fazer a parte espiritual, a reforma espiritual, não a reforma só física. E aí você tem no planejamento de Neemias, primeiro, ele recebe o relatório, depois ele vai para o rei, chega para o rei e pede autorização. E expõe para o rei. O rei viu que ele estava triste, né, e não se podia ficar triste perto do rei, ele era um administrador, do reinado de Artaxerxes, né, no governo persa, e aí ele diante daquele relatório, ele ora, pede o Senhor para trabalhar na vida do rei, e aí o rei, sensível à situação dele, pessoal e do seu povo, o rei dá carta de salvo-conduto para ele passar pelos países, chegar lá, dá material, manda cortar material, ele prepara tudo. E em 52 dias o trabalho estava terminado, porque houve um planejamento estratégico, né. Então, a gente tem que guardar sempre essa frase: "Quem falha em planejar, planeja falhar". Então, o planejamento tem tudo a ver com a fé, tem tudo a ver com a espiritualidade, tem tudo a ver com o reino de Deus, tem tudo a ver com o empreendedorismo, né. Eu preciso colocar na ponta do lápis todo o planejamento do que eu quero fazer, né. Isso é extremamente relevante. Então a gente enxerga aqui que o planejamento estratégico ele é bíblico, Uhum, a função de conselheiro também é, e a exatamente. de mentor.
Então, são Exatamente. atividades que na Bíblia, muitos anos atrás, já se praticava isso. A gente tem um Exatamente. exemplo de Moisés com seu sogro, tem Exatamente. muitas pessoas que mentoraram ou foram conselheiros de muitos reis, a gente pode citar alguns exemplos. Exatamente. Então, realmente é bíblico. Exatamente. E é funcional. Então, todo negócio precisa ter, né, pessoas mais experientes para nos aconselharem, né? Uhum. Pessoas com mais experiência também para serem nossos mentores. E ter um time de planejamento para que a gente consiga ser mais assertivo nas decisões. Exatamente. Agora, é importante ressaltar que na perspectiva da mentoria, é sempre bom ter pessoas mais experientes. Aí eu me reporto aquela história lá de Reoboão e Jeroboão, né? Então, a divisão do reino aconteceu porque Reoboão se aconselhou com jovens inexperientes. E aí arrachou o reino, né? Então, é preciso, dentro desse espectro do planejamento, você se acercar de gente experiente. Tanto é que hoje as grandes empresas japonesas, alemãs, americanas, inglesas, têm no seu conselho de administração homens com larga experiência, né? Aquele Osiris Silva, que foi o criador da Embraer, né? Ele está com 90 anos e faz parte do conselho da Anima, que é um gigante da educação, né? Então, um homem desse num conselho de administração é uma bênção. Então, o empreendedor, a empreendedora precisa se cercar de gente que tem visão de águia e não visão de galinha. A diferença é a seguinte: a águia vê o seu alvo a 300 metros, a galinha só vê o seu entorno. Então, tem gente que tem visão de galinha, mas tem gente que tem visão de águia. Então, nós precisamos dessa gente que tem visão de águia, né? Muito bom. Muito legal a gente entender isso e entender que, à luz da Bíblia, muita coisa do que a gente faz hoje nas organizações tem fundamentação lá atrás, né? Exatamente. O povo judeu. Muito bom. Exatamente.